Amém, meus irmãos? Quero compartilhar com você 2 Coríntios capítulo 9, verso 5. Está escrito: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta com expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuem para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém? Aleluia. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Amém? Se você trouxe aí a sua Bíblia de papel, a sua Bíblia impressa, eu quero que você erga ela para o alto. Se você não trouxe a sua Bíblia, erga apenas a sua mão. Amém? Quero estar estimulando os irmãos sempre a trazerem a sua Bíblia impressa, tá bom? Se você não trouxe, apenas erga a sua mão direita e diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Por isso, o meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa palavra de Deus, que pode transformar numa única noite a minha mente, o meu coração, a minha vida, a minha família, a minha história, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Irmãos, eu quero concluir hoje, nesse domingo, o que eu comecei há 2 domingos atrás. Então, há 2 domingos atrás, eu comecei a compartilhar sobre acumular tesouros, sobre acumularmos tesouros nos céus. Então, há 2 domingos atrás, nós começamos essa série de mensagens que vai ser concluída hoje. Nos 2 domingos anteriores, a gente ficou, permanecemos aí no texto de Lucas, no capítulo 12. Primeiro nós enfatizamos aí do verso 13 até o verso 21, e depois nós enfatizamos do verso 22 até o verso 34. E agora nós vamos para a parte final, onde nós estamos destacando o texto, 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 5 até o verso 15, que é onde nós lemos. Eu sei que às vezes alguns irmãos ficam preocupados quando eu falo dessas mensagens, que é uma série, mas você não precisa ficar se preocupando, falando: pastor, mas eu não vim domingo passado, pastor, eu não vim 2 domingos atrás. Não tem problema, eu vou fazer apenas breves citações, eu sempre faço isso em relação às mensagens anteriores, e você vai conseguir conectar todas as coisas, amém? Então não fique apreensivo, essa palavra com certeza vai abençoar a sua vida. Veja, então antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa para você, que Jesus, ele foi muito claro dizendo que não adianta nada, ouça com atenção, não adianta nada você ser um vencedor nesse mundo, nessa vida, e causar dano à sua própria alma. Lembra? Isso está lá em Lucas, capítulo 12. Cadê? Cadê?
lá no verso 20, Lucas 12, 20, lembra? Esse eu vou ler com você, acabou que eu não li hoje de manhã, mas esse eu vou ler com você. Olha só, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então veja, aqui no contexto, você que não veio nos domingos anteriores, na verdade o Senhor estava falando de alguém que estava sendo bem-sucedido nessa vida, alguém que estava prosperando muito financeiramente nessa terra, mas ele não tinha entendido qual era o verdadeiro tesouro. Porque no reino de Deus, quantos aqui fazem parte do reino de Deus? Amém? É desse reino que nós somos parte. É esse reino que nós representamos. Nós vivemos nesse reino, nós somos desse reino. Amém? E esse mundo não é esse reino. Tá bom? Aonde nós estamos, o reino de Deus está, como disse o Senhor Jesus. Né? Você não vai dizer ele aqui ou ele acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Então, onde nós estamos, o reino de Deus está. Porque onde nós estamos, o rei está. Porque onde nós estamos, o rei chega. Por quê? Porque o rei hoje tem um trono. E o trono do rei é o seu coração, é a sua própria vida. Amém? Jesus ele fez uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias. Todo dia. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. O Senhor nunca está ausente de você. Amém? Ele sempre está presente. Mas veja, que eu tenho enfatizado, e você tem que entender que no reino de Deus, os tesouros são as vidas. Amém? No reino de Deus, os tesouros são as pessoas. Ok? Então, por isso, de todo esse empenho nosso, né? Então, sobre evangelismo, né? Então, sobre casas de milagres, né? Sobre um dia com Deus, encontro com Deus que nós tivemos nesse final de semana, né? Da rede de jovens, na verdade, e também o próprio batismo dessas vidas. Então nós vamos fazer uma festa da colheita. O que nós vamos celebrar? Qual que é a grande celebração que nós teremos no domingo que vem? É a celebração das vidas que foram salvas, das vidas que foram libertas, das vidas que foram alcançadas. Ou seja, esse é o crescimento do reino de Deus. Essa é a prosperidade do reino de Deus. Entende? Esse é o sucesso do reino de Deus. Vidas, mais vidas, porque no reino de Deus os tesouros são as vidas, são as pessoas, são as almas. É com isso que o Senhor se importa. Não se esqueça jamais disso. Então, só que quando Jesus ele falou, né? Mas Deus disse para esse homem rico, para esse homem bem-sucedido, cujo tesouro são as coisas materiais dessa vida. Falou: olha, louco, esta noite te pedirão sua alma. Então Deus chama de louco. Então o que Jesus estava querendo mostrar ao contar essa história para nós, que a gente compartilhou domingo passado, ou retrasado, se bem que eu acho que eu repeti domingo passado também. Então Jesus estava querendo mostrar o seguinte: olha, não adianta você ser alguém bem-sucedido nesse mundo e causar dano à sua própria alma. Você está me entendendo? Você não pode causar dano à sua alma. Dano à sua alma. Porque, veja, a palavra de Deus não tem problema nenhum com conquistas nesse mundo, tá bom? Não tem problema. Que você pode falar: ah, pastor, eu queria tanto prosperar nesse mundo, eu queria tanto ter grandes conquistas nessa terra, eu queria tanto, né, ser bem-sucedido materialmente, financeiramente nesse mundo. Veja, a palavra de Deus não tem problema com isso, você está me entendendo? A palavra de Deus não é contra isso. O que a palavra de Deus se preocupa, né, ou seja, o próprio Deus se preocupa com você, com a condição da sua alma, como você está por dentro em relação a isso. Porque o que Jesus disse aqui em Lucas 12 foi o seguinte: é que quem está se preocupando somente com os tesouros dessa vida, dessa terra, na opinião de Deus, não na minha, é como se fosse um louco. Para quê? Para que serve? Acumular tudo isso, patrimônio, riqueza, mas a alma está perturbada, mas a alma não está salva, mas a alma não foi transformada, mas a alma não foi regenerada, mas a alma não teve encontro com Deus, né, como nós fizemos aqui nesse final de semana. A alma não está bem, não está resolvida. Então, nada adianta ser bem-sucedido se a sua alma não está bem. Então, mas Deus, ele não tem problema com isso. O problema de Deus é com aqueles que vão para esse caminho e desprezam o valor da sua própria alma. Porque quando eu falo do valor das almas, né, que o tesouro no reino de Deus são as almas, são as vidas, deixa eu te falar uma coisa: você é uma alma também. Você é um tesouro no reino de Deus também. Quando eu falo que no reino de Deus, né, os tesouros são as almas, a gente não está falando somente das almas lá de fora, que não foram salvas. Até porque se elas não forem salvas, elas não vão ser de fato tesouros ainda. Porque só se tornam tesouros uma vez que elas são salvas. E
E uma vez que são salvas e são batizadas, uma vez que elas são salvas e são batizadas e são encaixadas, né, na construção da casa de Deus. Aí que essas almas realmente são tesouros. Então entenda, você como alma já salva, você como alma já regenerada, você como alma já batizada, você já como alma que faz parte da igreja do reino de Deus, você tem grande valor, você é um tesouro para o Senhor. Você está me entendendo? Amém. Está claro para você? Amém. Então preste atenção, cuidado com conquistas que não foram dadas por Deus. Porque conquistas que não são dadas por Deus, elas acabam causando dano na sua alma. Aí você pode pensar, pastor, então peraí, então tem pessoas que são bem-sucedidas nesse mundo e o sucesso dessas pessoas não foi dado por Deus? Exatamente. Você lembra quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto? Lembra quando Satanás mostrou para Jesus, lá em Mateus capítulo 3? Satanás mostrou para Jesus os reinos desse mundo. E Satanás prometeu para Jesus, olha, tudo isso eu posso te dar, se prostrado me adorar. Alguém se lembra desse texto aqui? Olha para mim aqui, por favor. Amém? Lembra? Então veja, se Satanás prometeu para Jesus, é porque Satanás podia dar. Satanás é o príncipe desse mundo. Jesus nem disse para ele, Satanás, você não pode dar porque você não faz parte desse mundo. Não, Jesus não negou. Entende? Então, tem pessoas bem-sucedidas nesse mundo, que elas são bem-sucedidas por causa de Satanás. Literalmente, você está me entendendo? Por isso entenda, riqueza, prosperidade, que não procede de Deus, isso pode acabar te causando mal. Por isso, queira aquilo que Deus tem para você. Alguém pode dizer amém? Amém. Agora veja, uma vez que você entendeu que realmente tem valor no reino de Deus são as almas, então fica mais claro aquilo que é prioridade para nós, nas nossas vidas. Então nessa questão, veja, nós temos dois grupos de almas a serem entesouradas. Então veja, no reino de Deus, o tesouro são as almas. Pode dizer amém? Amém. Os irmãos estão comigo aqui mesmo, amém? Amém. Aleluia. Estou vendo muita movimentação ainda, os irmãos às vezes se dispersam com uma facilidade enorme. Eu fico olhando a cara de todo mundo aqui, aí irmão está no celular, aí outro olha para o lado, olha para o outro lado, olha para cá, vem para cá. Amém? Já que você veio, fica aqui. Amém? Corpo, alma e espírito. Amém? Amém? É, porque você pode ficar distraído. Para quê, né? Olha para cá. Amém? Os irmãos estão comigo mesmo, amém? Amém? Olha, então vamos continuar. Veja, uma vez que você entendeu o valor da alma, que é isso que é o tesouro no reino de Deus, o que acontece? Existem dois grupos de almas que precisam ser entesouradas. Amém? Então as almas, por um lado, são os tesouros do reino de Deus, mas tudo aquilo que tem valor pode ser enriquecido. Entende isso? É igual um metal, por exemplo. Se você tem aí um objeto de ouro, né, de repente você quer fazer uma joia mais cara, com esse anel de ouro que você tem, você pode fazer isso. Você chega lá no ourives e fala, não, eu quero colocar mais ouro. Não, eu quero colocar uma pedra preciosa nesse anel. Aí aquele objeto, amém, que já tem um valor, pode ser entesourado, ou seja, pode ser enriquecido. Então, uma vez que as almas que são os tesouros, essas almas também podem ser entesouradas, elas podem ser enriquecidas. Só que essas almas que são os tesouros do reino de Deus, eu posso dividir essas almas em dois grupos. Existe a primeira parte dessas almas que são tesouros do reino de Deus, é a sua própria alma. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, fala, a primeira parte dos tesouros dos céus é a sua própria alma. Fala para ele, você tem que cuidar da sua alma. Amém? Então você tem que entesourar a sua alma. Veja, eu não sei quantos irmãos aqui já viajaram de avião. Aqueles que já viajaram sabem do que eu vou dizer. Toda vez que o avião vai decolar, antes disso, vem lá o comissário de bordo, a comissária de bordo, tem uma sequência de avisos, né? E o aviso principal é um aviso de segurança, sobre o que você precisa fazer numa situação de risco. Aí o comissário de bordo vai e avisa. No caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. O pastor Rafael está perguntando se sou eu que falo lá no avião, né?
É quase isso, que eu já decorei já. No caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Pegue a sua máscara, né, estique, aí a pessoa faz assim, aí vai e coloca, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, você que já viajou de avião. Veja bem, eles têm uma instrução lá. É uma pergunta, é a seguinte. A orientação que eles dão de segurança é para você colocar a máscara primeiro em você e depois você colocar numa pessoa que precisa de ajuda, como, por exemplo, alguém idoso, uma criança, alguém com algum tipo de dificuldade. Ou será que eles dizem para você colocar primeiro nessa pessoa mais frágil, nessa pessoa idosa, nessa criança, nessa pessoa que tem dificuldade, e depois colocar em você? Qual que é? Veja, deixa eu te falar. Parece, tá? Quando você pensa em pessoas mais frágeis que precisam de ajuda, de maneira meio lógica ou meio natural, vamos assim dizer, fica parecendo que você tem que ajudar o frágil primeiro. Só que lá no avião, eles falam o contrário. Eles falam para você colocar primeiro em si mesmo e depois ajudar a criança, o idoso, a pessoa com dificuldade. Entendeu? Se você nunca viajou de avião, é assim que acontece. Eles falam, olha, coloque primeiro a máscara em você e depois ajude crianças, alguém com dificuldade, uma pessoa idosa. Aí você fala, pastor, por quê? Parece injusto. Eu não preciso de ajuda e preciso colocar em mim mesmo? Sim. Por que você tem que colocar em si mesmo antes de ajudar alguém? Porque é o seguinte, meu irmão, se a sua alma não está bem, se você não está bem, como é que você vai ajudar o próximo? Como que você vai ajudar o outro? Por isso, o que eu vou te dizer parece egoísmo. Presta atenção no que eu vou dizer. Parece egoísmo. Mas, meu irmão, sabe qual que é a primeira alma que você tem que se preocupar? Com a sua. Com a sua. Paulo falou isso para Timóteo. Ele falou para Timóteo, falou, Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Entendeu isso? Então você tem que cuidar da sua alma. Você tem que entesourar a sua alma. No reino de Deus, o tesouro são as almas. Mas a primeira alma que você tem que cuidar é a sua, inclusive. Como que eu cuido? Meu irmão, como que você enriquece, entesoura a sua alma? Meu irmão, antes de mais nada, com a própria palavra de Deus. Com a oração. Enchendo-se do Espírito Santo. Deixa eu te dar aqui um desafio muito simples, meu irmão. Muito simples o que eu vou te dizer. É muito simples. Meu irmão, marca no relógio. Você pode marcar no relógio. Põe o despertador no seu celular. Acorda somente 10 minutos mais cedo. Quanto tempo eu te falei? 10 minutos mais cedo. Todo dia, só 10 minutos. Eu não estou te falando meia hora. Eu não estou te falando uma hora. Só 10 minutos. Sabe para quê? Para você ler 2 capítulos da Bíblia, ajoelhar, colocar o seu dia diante do Senhor, pedir por livramento. Senhor, me guarda, me livra, abençoa esse dia. E por um instante pedir, Espírito Santo, me enche da tua presença, me enche do teu poder, me guia, me conduz, Senhor, eu preciso de ti. Eu quero tocar na tua presença, toca em mim, sabe? Coloca um louvor, de repente uma música. De repente você pode separar 2 músicas de adoração que você gosta, cada uma com 5 minutos. Põe lá para tocar e para, só 10 minutos. Só 10 minutos. Ah, pastor, posso ficar mais tempo? É lógico, aí você tem que acordar mais cedo, né? Você lembra? Mas deixa eu te falar, se você fizer isso 10 minutos, faz isso nessa semana, faz o teste. Você vai ver como é que sua semana vai ser melhor. Entendeu o que eu quero dizer? Porque você está cuidando da sua alma. Você está entesourando a sua alma. Lembra lá do avião. Primeiro você tem que colocar a máscara em você. Depois você coloca nos outros. Só que tem irmão que não. Se as máscaras de oxigênio caírem à sua frente lá no avião, tem irmão que ele pensa primeiro nos outros. Fala, não, é meu filho, minha criança. Deixa eu ajudar ela. Aí a pessoa vai desmaiar e não consegue ajudar a criança. Entendeu? Se você não coloca a máscara primeiro em si, você está lá, não, deixa eu ajudar a minha vozinha, tadinha. Ela precisa de ajuda, vou ajudar ela primeiro. Aí você está lá perdendo fôlego. Vozinha, calma que eu vou conseguir. Aí desmaiou, aí morre os 2. Que adiantou o quê? Nada. Deixa a vozinha sofrer alguns segundos, enquanto você coloca a sua máscara, aí depois você vai socorrer ela. Você está me entendendo? Amém. Você precisa cuidar da sua alma. Você é esse primeiro tesouro para o Senhor. No reino dos céus, os tesouros são as almas. Primeira alma que você tem que cuidar, a sua. A sua. Amém? Você faz isso tanto no sentido de busca a Deus, no sentido também de se resguardar. Se resguardar da má notícia.
Bem, deixa para lá, deixa eu avançar porque eu tenho pouco tempo. Aí você falou, aí eu falei para vocês, são 2 grupos de almas. Então tem você mesmo, tá bom? Pastor, qual que é o segundo grupo de almas que eu tenho que cuidar? Porque eu falei que são 2, né? É a alma do próximo, ok? Então primeiro você põe a máscara em você, depois você põe a máscara no próximo. Aí você fala, pastor, quem é o próximo? Veja, tem muita gente próxima de você, ok? Mas qual que é a prioridade desses próximos ao redor de você? A sua própria família, a sua casa. Se você é casado, cuide da alma do seu cônjuge. Se você tem filhos, cuide da alma dos seus filhos. Você tem que entesourar essas almas. Como? Da mesma maneira. Com a palavra de Deus, com a oração. Entende? E eu penso que, no mínimo, o que deveria acontecer é isso aqui também, né? Domingo você resolver a sua vida na sua casa. Falei, irmãos, ó, pronto, eu sei que o que eu vou dizer, eu sei que às vezes eu conto alguns testemunhos, e tem irmão que fala, porque esse senhor é pastor. Eu não fui pastor a vida inteira, não, antes de mais nada, quero dizer, viu, irmãos? Quando eu nasci sem ser pastor, não sei se você sabe. Pelo menos aqui na Videira não tem pastor mirim, não. Eu sei que tem igreja que tem essa conversa aí, né? Mas, enfim, aqui não. Veja bem, então eu não nasci pastor, não fui pastor mirim. Então, desde que eu nasci de novo, antes de ser pastor, domingo a minha vida estava resolvida. Domingo é dia de ir para a igreja, dia de culto. Mas tem irmão que hoje negocia essas coisas. Veja, você não pode fazer isso. Cuida da sua família. Resolve isso com a sua família. Estabeleça na sua casa. Ah, pastor, se meus filhos não quiserem vir para o culto da igreja, eu vou te fazer só uma pergunta. E se seus filhos não quiserem ir na aula segunda-feira? Você negocia? Ah, filho, hoje não vai na aula, não. Tudo bem, você não quer, está cansado, está com sono. É assim que funciona na sua casa? Escola pode negociar? E por que a igreja pode? Então você está querendo dizer o quê? A escola é mais importante do que a vida com Deus? Como é que é? Está vendo? Ninguém tem coragem de falar isso. Não, porque a escola é mais importante do que relacionamento com Deus na minha casa. Ninguém tem coragem de falar isso. Nenhum crente tem coragem de falar isso. Mas ele faz isso sem falar. Entendeu? Porque para a escola vai, a pulso. Nem que seja debaixo de ameaça. Pega o... né? Você vai levantar, menino. Você vai para essa escola. Ah, pastor, se eu fizer isso para ele vir na igreja, ele vai ficar traumatizado. Pois é, não traumatizou com a escola até hoje. Continua indo lá, né? Não é? Fica a vida inteira estudando sem nenhum trauma. Mesmo depois de ter sido disciplinado, quanto é jeito para ir na escola. Estuda a vida inteira. Entendeu? Eu não estou mandando você fazer nada com seu filho, amém? Eu só estou te inspirando, amém? A ser firme. Você está me entendendo? Não abra mão, cuide das almas. Primeiro, antes de mais nada, da sua família. Cuide das almas que estão próximas a você. Por exemplo, colega de trabalho, vizinho, parente, familiar. Tem outras almas próximas de você. Onde você pode compartilhar. Onde você pode convidar para um encontro como esse, que teve agora nesse final de semana. Porque no reino de Deus, os tesouros são o quê, meus irmãos? As almas, as vidas. Você está entendendo? Então, em primeiro lugar, é a sua e depois as outras almas. Amém? Mas vamos avançar. Veja, sem sombra de dúvida alguma, entenda, uma vez que você entendeu, né, que o tesouro no reino de Deus são as almas, uma conclusão inevitável que você deve chegar é a seguinte: é que a igreja é o celeiro de almas mais precioso que existe nessa terra. Nada, nenhuma organização humana, nenhuma instituição do homem terrena valoriza tanto as almas, as vidas, como a igreja. Você está entendendo? Não tem. Não existe instituto social, não existe organizações sem fins lucrativos, ONG, ou qualquer outro tipo de assistencialismo social. Não tem nada que se compare à igreja no que se refere ao entendimento claro, à ênfase, sabe, facilmente percebida de que os tesouros são as almas. Até porque nenhuma instituição humana, nenhuma organização de homens dessa terra tem o poder de serem instrumentos da parte de Deus para cuidar dessas almas, para trazer essas almas ao arrependimento, novo nascimento, libertação, transformação, regeneração, crescimento, treinamento e preparação para reinar com Cristo. Nenhuma organização está empenhada nisso, somente a igreja.
E te digo mais, apesar dos diversos tipos de igrejas, dos muitos tipos de igrejas, tem muitas igrejas diferentes de nós, mas toda igreja cristã, ela está dedicada a isso. Algumas mais, outras menos, mas todas estão. Você pode ter certeza. Não tem uma única igreja cristã, se você for conversar com o pastor, com o líder daquela organização religiosa, vamos assim dizer, como muitos gostam de falar, e às vezes até criticando, né? Se há um interesse na igreja em relação às almas serem salvas e crescerem em Cristo, todos vão reconhecer que sim, é um fato. Mas é claro que tem outras que enfatizam mais do que as demais. E eu quero dizer para os irmãos que eu penso que a gente está no grupo das que enfatizam bastante. Que eu não sei se você conhece alguma igreja que está decidida, inclusive, a batizar a gente todo mês. Eu não conheço. Nós estamos, amém? Empenhados no quê? Nos tesouros do reino de Deus, que são as almas, que são as vidas, tá bom? Então veja, é justamente dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, onde nós aprendemos tudo relacionado ao reino. Então, desde a renovação da mente, até aprender a viver essa vida do corpo. O pastor Wilson, que é um pastor muito querido lá de São Paulo, eu tenho ido lá todos os meses, desde junho. O grupo de pastores da Videira tiveram a oportunidade, eu me agarrei essa oportunidade, de fazer como se fosse uma mentoria com o pastor Wilson lá em São Paulo. Então eu tenho ido lá para aprender com ele. E uma coisa que ele faz, eu tenho chegado a essa conclusão, eu nunca tinha pensado nisso, eu confesso, que eu nunca tinha percebido esse detalhe. Ele acredita que uma das coisas mais difíceis que tem no reino de Deus é aprender a viver a vida de corpo. O que é vida de corpo? Essa vida coletiva, essa vida corporativa, essa vida de grupo. É deixar de viver independente. É deixar de viver desconectado. Entende? É deixar de viver como se fosse só mais um indivíduo. Não, é viver entendendo que isso aqui é uma grande família. Amém? Por isso desse tema aqui, que eu tenho certeza absoluta que nós somos inspirados pelo Espírito Santo, inteiramente unidos. Porque isso aqui não é uma frase minha, é uma frase de Paulo. Está lá, 1 Coríntios 1:10. Não é isso? Coloca aí, inclusive, o texto aí, por favor. Até para renovar a mente dos irmãos. Devia ter falado dele hoje de manhã também. Coloca aí, por favor. Olha lá, Paulo dizendo, rogo-vos, irmãos. Ele está rogando, né? Como se estivesse de joelhos, suplicando para os irmãos. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o típico, pelo amor de Deus, irmãos. Entendeu? Paulo está falando isso. Em outras palavras, pelo amor de Deus. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, que faleis todos a mesma coisa e não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer, inteiramente unidos, juntos, conectados, vida de corpo. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Ótimo, vamos avançar. Agora veja assim, então se no reino de Deus os tesouros são as almas, isso significa que cuidar da nossa alma, cuidar de outras almas, é o mesmo que cultivar a vida do corpo, a vida da igreja. Ou seja, é o mesmo que você dedicar àquilo que realmente tem valor. Ou melhor ainda, aquilo que tem mais valor no reino de Deus. São as almas. Tá bom? Agora, é só você se lembrar, eu estava lembrando hoje de manhã, cadê a letra da música aí? Tem que nascer de novo. Coloca aí. Vamos cantar agora, aleluia. É fácil de colocar aí? Os irmãos colocaram hoje de manhã? Semente de limão, como é que é? Da limoeiro. Manga da goiaba da goiabeira. E gente gera o quê? Nascer, tem que nascer. Tem que nascer de novo. Não tem mesmo. Não tem um rapzinho assim, um negócio? Você viu que eu sou péssimo para cantar, né? Mas olha só. Olha só a letra da música aqui. Eu não sei nem o ritmo. Como é que fala isso aqui, essa primeira frase aqui? Tem que nascer, tem que nascer tem que nascer. Não tem essa? Você acha que não, hein? Mas olha só, volta na outra parte da letra da música, por favor. Olha lá, isso, da laranjeira. Laranjeira dá o quê? Laranja. Mangueira só dá o quê? Manga. Goiabeira dá o quê? E gente, gera o quê? Gente, qual que é essa pessoa que a letra da música está falando aqui? Porque qual gente, qual pessoa que faz
outras pessoas nascerem de novo? Quem? Qual pessoa que viveu nessa terra aqui, 33 anos e meio? Quem? Jesus. Então, o que a música está falando? E a Bíblia está falando isso, na verdade, tá bom? Lá no Evangelho de João. Que Jesus ele veio para ser uma semente. Mas que tipo de semente que Jesus era? Semente de quê? De limão? Hã? De gente. Por que Jesus veio como gente? Para ele ser uma semente de gente. Se a semente de gente é lançada na terra, ela morre, porque toda semente para gerar vida, primeiro ela morre. Ela cai na terra, morre, mas depois ela produz muito fruto. Produz seus frutos. Não sei se você entende o processo de qualquer tipo de semeadura, né, de árvore frutífera. É assim que acontece. A semente passa como se fosse por um processo de morte para depois ela gerar a vida de outros frutos. Não é assim? Com a semente de limão e com cada árvore frutífera. Ok? Mas aí Jesus, ele veio para ser uma semente. Por que Jesus é uma semente de gente? Porque no reino de Deus o tesouro é gente. Você está me entendendo? No reino de Deus o tesouro é gente. Por isso que a semente de Deus é gente. Então essa pessoa que é Cristo, que é gente como a gente, ele veio para ser essa semente e gerar muitas outras gentes do povo de Deus, do reino de Deus, que são os tesouros desse reino, que são agentes, né? Que são as pessoas, que são as vidas, que são as almas. Está claro isso para os irmãos, amém? Por isso que, olha, você tem que prestar atenção na letra das músicas do nosso ministério. Porque a pastora Márcia é bíblica, a esposa do pastor Luiz, não tenha dúvida. Tudo passa por ela, não sei se você sabe da história. E ela faz questão das letras serem bíblicas, estarem fundamentadas na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento. Então, são mensagens poderosas que a gente está colocando aí na mente e no coração das crianças, né? Para você ver, eu até usei aqui no meio da pregação do domingo, né? E olha que nem é culto kids, né? Ou tem algum kids aqui? Não, tem não, né? Enfim, vamos voltar para cá. Então, é claro que a igreja, ela está centrada, firmada em Jesus Cristo, até porque a igreja está sendo como se fosse preparada para um casamento com Ele. Então, nós somos chamados para sermos como Jesus em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossos desejos. Então, esse é o alvo de Deus para toda a alma. Amém? Para toda a alma que faz parte da igreja. Então, jamais podemos perder de vista que cuidar das almas que o Senhor acrescentou na igreja é a razão de tudo dentro da igreja. Vou repetir. Cuidar das almas que foram acrescentadas à igreja é a razão de ser da própria igreja. Porque a igreja, no final das contas, é só isso, são almas. A igreja não é o prédio, né, embora nós tenhamos necessidades, né, de ter um local para reunião, ok? E aproveitando para falar do local da reunião, eu esqueci do detalhe, né? Meu Deus do céu, não falei hoje. Deixa eu abrir um parênteses bem rápido, né? Nós estamos empenhados numa reforma. Amém, meus irmãos? Então, quero só lembrar você que nós sempre entregamos uma oferta especial na virada do ano para um propósito. E essa oferta, que nós chamamos de oferta das primícias, que é a primeira oferta, nós vamos destinar para esse propósito aqui, mas daqui a pouco eu falo mais, que eu acho que tem uma parte que fala aqui sobre isso, mas vamos voltar para cá. Então veja, quando você faz parte de uma igreja que cultiva e protege almas, você não pode ficar indiferente às necessidades dessa igreja. Você está me entendendo? Uma vez que você descobre, não, eu descobri, tem uma igreja que está preocupada, que o tesouro dela é justamente as almas, as vidas. Então, uma vez que você faz parte dessa igreja, e essa é a sua igreja, você não pode ficar indiferente a essa igreja. Aí você fala, pastor, como que eu faço para não ficar indiferente a essa igreja? Eu vou te falar, você pode fazer isso de duas maneiras. Quantas maneiras, meus irmãos? Duas maneiras. Pastor, qual que é a primeira maneira? A primeira maneira é você abraçando as funções nesta igreja. Como assim abraçando as funções? Participando de alguma maneira. A começar de uma célula. É muito bom para você participar de uma célula. Porque lá dentro da célula você pode desenvolver funções. Você pode se tornar o próximo anfitrião, quando a célula se multiplicar. Você pode se tornar um líder em treinamento, né, quando a célula crescer e precisar de alguém para liderar a próxima célula. Você pode servir de alguma maneira, mesmo que seja de maneira simples. Então, o lugar para você servir é especialmente lá na célula. Então, você tem que abraçar as funções da igreja. Então, você tem que querer se envolver, querer servir. Porque, veja, meus irmãos, um culto como esse aqui, né, talvez você que só vem e assiste o culto, vamos assim dizer, você nem imagina o tanto de gente que trabalhou aqui para tudo dar certo.
Você não imagina o tanto de irmão para poder dar certo, né, uma projeção, uma Bíblia aqui, né, e o louvor, né, e as músicas, e o lugar das cadeiras, e a limpeza do prédio, e alguém que ligou o ar-condicionado, e alguém que está distribuindo lá na porta o informativo, e alguém que coloca os envelopes aí por trás das cadeiras. Hoje de manhã eu procurei um, não achei, mas enfim. Né? Aconteceu já com alguém ou só comigo? Tá vendo? A gente está precisando de ajuda. Está precisando de mais gente, está vendo? Olha para cá. E também quem vai ficar para limpar depois o prédio da igreja. Aí tem uns irmãos junto com o pastor Rafael tesoureiro da igreja, vai organizar a questão das ofertas, os dízimos, fazer o lançamento, fazer o relatório. Então, assim, tem muita coisa que acontece aqui ao redor só para ter esse culto. Você não tem noção, às vezes. Então, como que você faz para servir essa igreja? Como eu disse, a porta de entrada é a célula. A partir da célula você pode ajudar em muitas funções. Os irmãos estão me entendendo, amém? Agora, aí você fala, pastor, você disse que tem quantas maneiras? Quantas maneiras que eu falei, irmãos? 2. Pastor, qual que é a segunda maneira? Agora entra a questão financeira. Uma outra forma de você dar suporte a essa igreja é contribuindo financeiramente. Amém? Porque de repente você fala, pastor, eu sou muito ocupado. Tem alguns irmãos que são assim, que às vezes não conseguem servir nas áreas da igreja, mas ele fala, pastor, conta com o meu dízimo. Conta com a minha oferta. O que a igreja está precisando? Hoje de manhã mesmo, eu comentei aqui sobre as nossas necessidades materiais para a gente concluir a reforma do banheiro. Aí tem um irmão entre nós que estava aqui no culto da manhã. Ele está fazendo uma reforma lá no apartamento dele. Ele comprou um apartamento aqui próximo. E aí ele está fazendo lá uma reforma. Aí ele viu aqui a lista, ele já identificou que tinha lá no apartamento dele. Já conversou com o pastor Ronaldo aqui, pegou o carro dele, né, pastor Ronaldo? Já foram lá buscar os negócios. Pastor, eu tenho alguns materiais desse aqui lá. Aí já logo depois do culto já se organizou. Eu amo essas pessoas resolvidas, entendeu? Sem enrolação. Ele não falou assim, semana que vem, daqui uns 5 dias, né? Eu vou ver. Não! Ele falou, pastor, é agora. Eu falei, agora? Eu amo gente assim. É maravilhoso ter irmãos assim, né? Aí ele foi, pegou, juntou com o pastor Ronaldo. Pastor, vão lá buscar. E carregou as coisas, já os materiais. E já trouxe alguma coisa para cá. Entendeu? Então, essa é uma maneira de você dar suporte. E deixa eu te falar mais, meu irmão. Aqui no informativo, que todo mundo recebe na entrada, a não ser que você não queira, né? Nesse QR Code, a pessoa que usar aí o seu celular, ele vai levar você até uma loja de materiais de construção, no caso a Ferreira Costa, onde a gente fez essa lista. Então, quem não quiser dar o material em si, pode fazer a compra por esse QR Code. Por que eu estou falando isso para você? Porque sabe de uma coisa? Eu estava falando, a gente teve uma visitante aqui hoje de manhã. E ela contando algumas histórias para mim. E essa visitante, ela vem aqui a Recife a cada 2 meses. Ela trabalha no interior de Minas Gerais. E como ela trabalha numa parte de planejamento de projetos de uma multinacional muito grande, que faz aí grandes empreendimentos, e ela trabalha na parte de projetos, então ela é conectada com gente muito rica, que são os donos lá da empresa. Aí olha a ideia que ela teve. Eu achei maravilhosa a ideia dela. Estou só esperando o resultado, né? Ela falou, pastor, eu tive uma ideia. E ela também é essa outra pessoa resolvida, porque ela já mandou agora de manhã. Pastor, eu já tirei a foto do QR Code. Eu estou mandando para os donos da empresa, para eles resolverem esse negócio. Eu falei, é mesmo? Eu não sei se eu falei para ela, eu vou até falar para a irmã. Não precisa mandar só o QR Code, pode mandar também o CNPJ da igreja, que tem um Pix aqui também. Cadê? Onde é que está esse negócio? Meu Deus do céu. Tem aqui no informativo, não tem? Cadê? Qual? Segunda? Isso, está aqui na segunda. Na segunda mesmo? Ah, é na segunda parte, está aqui, pronto. Então, aí essa irmã, o que ela fez? Ela já tomou essa iniciativa. Ela não é rica, mas ela conhece gente rica, aleluia, amém? Então, talvez você não seja o rico ainda, aleluia, mas você pode conhecer gente rica. Aí o que você faz? Você vai, manda foto para esse povo que você conhece. Olha aqui, ó, estou precisando dessas doações. E deixa eu te falar mais, meu irmão, você pode falar para qualquer pessoa comprar isso em qualquer lugar que a gente busca. Pastor, comprei na loja, estava de promoção lá em Caruaru. Busca lá? Buscamos lá também, em Caruaru, você acredita? A gente traz nem que seja de jegue, mas nós vamos buscar esse negócio. Como diz o pernambucano antigamente, né? Então, veja, existem várias formas de você dar esse suporte. Porque, sabe, uma pergunta que a gente às vezes não faz é a seguinte. Deixa eu ser aqui um pouco mais dramático, mas para você entender como funcionam as coisas. A questão é a seguinte. Se todos os membros da igreja contribuíssem financeiramente, todos os membros da igreja, tá bom? Todos mesmo. Vamos pensar aqui no sentido absoluto.
Se todos os membros da igreja contribuíssem como você contribui, a igreja fecharia ou ela continuaria aberta? Não precisa me responder não, só pensa, tá bom? Porque às vezes tem irmãos que às vezes nunca contribuíram. Vê uma lista como essa, ele pode dar. Veja, irmãos, tem coisa muito barata aqui que você pode contribuir também. Você está me entendendo? Então, são essas duas formas que você pode se envolver, que você pode se tornar realmente interessado numa igreja, numa obra, cujo tesouro são as almas. Você pode servir nas funções da igreja e você pode cooperar financeiramente. Ou, obviamente, você pode fazer as duas coisas, é claro. Amém? Mas vamos avançar. Veja, a igreja, ela é espiritual, mas ela também é natural. Como assim, pastor? Por quê? Porque, sem dúvida alguma, nós temos necessidades materiais, naturais. É o próprio aluguel desse prédio, que é a nossa grande, maior despesa de longe. Tá bom? Não é que nós temos que pagar todos os meses. Só que, sem sombra de dúvida, Deus cuida da igreja e quer que a igreja prospere. Alguém tem dúvida disso? Sim ou não? Espero que não. Só que para que não falte nada material na igreja, para completar o seu propósito, Deus supra a igreja de uma maneira muito simples. Como que Deus supra a igreja? Ele prospera os membros da igreja para que a igreja possa prosperar pela contribuição dos membros que têm prosperado cada vez mais. Amém? Então é assim que Deus faz. É simples assim. Só que, presta atenção no que eu vou dizer. A grande questão, ouça, olha para cá. Eu estou lembrando aqui do culto de uma igreja. Não vou falar o nome não, mas eu acho interessante isso. Às vezes eu fico com essas vontades, né? Tem um culto da igreja que tem meu irmão, ele visitou essa igreja uma vez. Aí ele disse que se alguém levantasse da cadeira na hora da pregação do pastor, o servo rapidamente ia ao encontro da pessoa e dizia, pois não, você está precisando de o quê? É melhor você ficar sentado, né? Espere para você levantar no final. O servo praticamente senta a pessoa de volta. Eu achei ótimo isso. Eu falei, gente, que bom. Às vezes eu fico pensando nisso, mas enfim, por enquanto não tem isso não, tá bom? Fica à vontade. Você já sabe, né? Eu acho que o pessoal está à vontade até demais. Nós vamos voltar para cá. Olha para cá. A grande questão, essa é uma questão importante, é quem dentro da igreja Deus vai prosperar para ser um instrumento de suprimento abundante da obra? Essa é uma boa pergunta. Deixa eu te falar algo. Eu não sei se os irmãos viram, mas foi feito um documentário dos 25 anos da Igreja Videira. 25 anos contando do início da igreja lá em Goiânia, Goiás. Esse documentário já foi liberado na internet, está no YouTube. E, a princípio, né, o pastor Luiz pediu para que esse documentário fosse apresentado no culto de todas as igrejas do Brasil e do mundo, né, no domingo do dia 15 de dezembro agora. Mas aí eu conversei com ele pessoalmente, né, não foi por telefone, eu estava lá em Goiânia até pouco tempo atrás, né, na conferência lá dos homens. Eu conversei com o pastor Luiz pessoalmente, dizendo o seguinte, foi, pastor, ao invés da gente passar o documentário no dia 15, eu estou querendo passar no dia da festa da colheita, até para poder valorizar, para fazer parte desse culto especial. Por isso que a gente precisa de mais tempo no culto domingo que vem. E aí ele concordou, entendeu? Eu falei, não, tudo bem, não tem nenhum problema. Então a gente vai passar o documentário aqui domingo que vem, ok? No entanto, o documentário já está no YouTube. Eu perguntei para alguns irmãos do culto da manhã, e olha que tinha bem pouca gente. Alguns irmãos já assistiram o documentário. Eu não sei se alguém aqui já viu o documentário, porque está no YouTube liberado. Alguém chegou a assistir? Ou não? Alguns já assistiram. Ah, espertinhos, né? Já viram já. Ótimo, não tem problema. Não é proibido assistir, não. Mas eu não sei se os irmãos que viram, né? Tem uma série de partes do documentário que são encenações. Que o pastor Luiz está contando a história, aí eles misturam momentos. Então, onde o pastor Luiz está sentado falando, contando história, especialmente o pastor Luiz e o pastor Naor. Mas tem outras pessoas também. E aí tem alguns outros momentos, enquanto o pastor está narrando, aí aparece um ator que foi contratado para poder representar o pastor Luiz naquela história que ele está contando. E tem um momento que eu achei muito engraçado, vários momentos, que a coisa ficou bem dramática. Tem um momento que representa o pastor Luiz chegando na porta do prédio, do primeiro prédio que a gente comprou lá em Goiânia, a Videira Bueno, que hoje é a Arena Bueno. Irmãos, o pastor Luiz chega no Escort, muito velho, caindo nos pedaços. Tem gente que nem sabe o que é Escort. Escort é um carro antigo, tá bom? Depois você pesquisa no Google, você vai entender o que eu estou dizendo. Não agora, tá bom? Pesquisa agora não. Aí, representa, o sujeito chega no Escort, faltando farol, enferrujado,
Mas, irmãos, vai muito acabado. Fazia tempo que eu não vi um carro daquele jeito. Eu olhei aquilo e comecei a rir, sozinho, né? Porque eu estava nessa época, lá em Goiânia já. O pastor Luiz, ele passou por algumas dificuldades, mas não foi daquele tanto. Eles exageraram naquela representação do pastor Luiz. Não precisava daquilo tudo. E aí, o pastor Luiz, ele conta nessa parte, né, do documentário, quando comprou o primeiro prédio. E a igreja não tinha irmãos assim, né, tão ricos. Hoje mesmo, eu quero dizer para você, viu? A igreja em Goiânia tem cerca de 20 mil membros. E lá em Goiânia, eu posso dizer porque eu conheço, né? Então, por causa do acesso que eu tenho ao pastor Luiz, a próprio tesoureiro da igreja lá em Goiânia, olha, desses 20 mil irmãos, são cerca de 20 apenas. Só 20 irmãos muito ricos. Só. Irmão rico de verdade. 20 entre 20 mil é uma proporção grande ou pequena? Pequena, muito pequena. Porque às vezes tem gente que vê as coisas lá em Goiânia e fala, ah, pois é, porque tem muito irmão rico lá. Não, não tem. Não tem. Na verdade, lá, mais de, 80, acho que quase 90% dos dizimistas lá de Goiânia são irmãos trabalhadores, né, que recebem aí um salário mínimo, ou um pouco mais do que isso aí, mas que são constantes na contribuição com seus dízimos, estão contribuindo continuamente. E aí muita gente, cada um dando pouco, acaba que vira um volume grande e dá para se fazer grandes coisas. Irmãos, estão me entendendo, amém? Só que aí nessa parte lá do documentário, o pastor Luiz conta a história, como é que eles compraram aquele prédio. Eles foram, o pastor Luiz tinha comentado com o irmão lá da igreja, que era tipo um corretor de imóveis e tal, e aí esse irmão, negociando, né, a questão da compra do prédio, descobriram quem que era o dono desse prédio, lá, que hoje é o principal prédio lá de Goiânia, o prédio maior, agora cabe 7 mil pessoas nesse prédio lá em Goiânia, na arena, foi reformado, né, tem galeria e tal, 7 mil pessoas, um prédio para 7 mil lugares. E aí, esse irmão corretor, que era da videira, ele falou para o pastor Luiz o seguinte, falou, pastor, deixa eu chamar um outro irmão que não é da nossa igreja, é um irmão muito rico, ele tem uma Mercedes. Aí a gente vai encontrar as donas desse prédio para fazer uma proposta de compra num carro chique, bonito. Aí elas vão acreditar que a gente tem dinheiro, aí de repente pode facilitar a negociação. Foi um esquema que o irmão, negociador, sempre tem um irmão negociador, né? Bom do negócio, né? Glória a Deus por esses irmãos, né? Esse irmão deu essa ideia para o pastor Luiz aceitou. Né? Não é porque o pastor Luiz tinha aquele escorte, né? Não era uma Mercedes, mas também não era aquele escorte do documentário, quero te dizer, eu te prometo, tá bom? Ele nunca teve aquele escorte daquele jeito lá, tá bom? Do documentário. Você vai ver e você vai lembrar de mim, você vai rir. Fala, não, tá acabado mesmo aquele escorte do documentário. Mas o irmão, de certo, ele olhou para o carro do pastor Luiz da época, que não era aquele escorte, como eu disse, e falou, pastor, eu conheço um irmão muito rico, generoso, e eu vou falar com ele de duas uma. Ou ele empresta a Mercedes dele para a gente, ou ele leva a gente até lá em Uberlândia. De Goiânia a Uberlândia, não sei se são 300 ou 400 quilômetros, alguma coisa assim. E aí foram lá, e as donas desse prédio eram 6 irmãs. Era imóvel de herança, né? Um grupo de 6 mulheres, donas daquele prédio, era uma parte da herança delas. E aí foi lá o pastor Luiz, aí chegou o irmão, e veio esse irmão rico, que era de outra igreja, na Mercedes. Chique. Aí foram lá os 3 para Uberlândia, né? Não no Escort, mas na Mercedes. E foram lá negociar o prédio. Aí o pastor Luiz já tinha feito a campanha com os irmãos da igreja, era a campanha dos tijolos, eu participei. Era um desafio, né, de 1.000 irmãos darem uma oferta de R$1.000. A igreja já tinha uns 2.000 membros, ou um pouco mais do que isso. E aí era a campanha dos tijolinhos. Aí fez tipo um banner assim na frente, o espaço do tijolinho, cada um tinha que dar 1.000. Aí você fala, pastor, cada um deu 1.000? Não, faltou, né? Você vê que acontece em todos os lugares, né? Não deu 1.000 dando 1.000, deu menos. E aí, com o que deu, foram lá para dar entrada no prédio, para negociar com as irmãs dentro da Mercedes, não do Escort velho. E esse irmão rico, que nem era da videira, viu toda a história, depois que negociaram, o pastor Luiz negociou com elas 50 parcelas. Eu não me lembro do valor das parcelas. Salvo engano, quem viu, depois você vê o documentário e confere, mas salvo engano, era 50 parcelas de R$30.000, na época. Tá bom? Isso aí tem quantos anos atrás? Sei lá, uns 20 anos atrás, praticamente. Então, 30.000 naquela época, para hoje vai virar o quê? Uns 50.000? Sei lá, uns 40 pelo menos? Eu falo assim, porque o dinheiro foi perdendo valor, você sabe como é que funciona, né? E aí, depois da negociação, e tudo na nota promissória. Não sei se você sabe o que é isso. Nota promissória é um papel que você assina e promete que vai pagar no dia certo. Vale o quê? Vale a promessa. É isso que vale a nota promissória. E a pessoa aceitou, as irmãs lá, porque viram chegando de Mercedes, falou, esse povo, acho que eles conseguem, né? Então você viu que o negócio foi dando certo. Aí assim que o pastor Luiz saiu da negociação, voltando para Goiânia, o dono da Mercedes, que nem era da videira, hoje ele é da videira, ele falou, pastor Luiz,
me dá essas promissórias, 50 promissórias. O pastor Luiz assinou uma por uma. Ele falou, pastor Luiz, me dá essas promissórias. Aí o pastor Luiz perguntou para ele, por quê, irmão? Ele falou o seguinte, pastor, eu vou pagar cada uma dessas parcelas em nome de Jesus. Meu Deus do céu. E aí, nessa história, quem que você quer ser? O pastor Luiz ou o irmão que paga as promissórias? Boa pergunta, né? Esse irmão, o nome dele é Walter Dan. Ele é o único irmão que aparece no documentário da história da videira que não é pastor. Ele é um empresário. Hoje ele meio que já transferiu a administração da empresa. O nome da empresa é Cristal Alimentos. Ele começou como uma cerealista. Esse irmão não era rico. Ele não nasceu na família rica, ele nasceu pobre. Ele começou a vender arroz numa bicicleta cargueiro. Né? Lembra que a bicicleta... Como é que chama aquela que tem um negócio na frente assim? Aqueles monarcão, né? Meio barra circular assim, aí tinha um espaço ali e tudo. A história dele é um milagre. E durante toda a vida dele, ele priorizou a contribuição financeira na obra de Deus, porque ele acreditava que Deus queria prosperar ele de maneira extraordinária. E ele prosperou de maneira tão extraordinária que ele realmente conseguiu pagar estas 50 parcelas, que, salvo engano, na época, 30 mil reais. E olha que nem era da igreja. Depois ele se tornou membro da igreja. E ele ainda conta um detalhe, que foi o seguinte, no meio desse pagamento das parcelas, ele teve um problema no casamento, a mulher dele o deixou, passou por um processo de divórcio, e ele ficou muito receoso com o que iria acontecer nesse processo de divórcio. Por quê? Porque envolve divisão de bens. A mulher dele, né, fez parte da história dele, ele se enriqueceu com aquela esposa, então ele ficou preocupado. Falei, gente, e agora? Como é que vai ficar os dividendos da empresa? Como é que vai ficar, né, a divisão do patrimônio? Será que eu vou conseguir honrar esse compromisso? Ele contou depois para o pastor Luiz, depois que conseguiu pagar tudo. Aí ele veio contar a luta que ele passou. Depois que ele pagou a última, pastor Luiz, a última está paga, o prédio é da igreja, está tudo certo. Mas eu queria contar uma parte da história para o senhor. Aí ele foi contar, dizendo que nesse processo do divórcio, realmente ele perdeu o patrimônio, porque é próprio de divórcio que essas coisas aconteçam. Ninguém prospera divorciando. Diz que não é o melhor. Enfim, mas acontece, como aconteceu na vida desse irmão, infelizmente. Mas ele disse para o Senhor, Senhor, guarda a minha vida de tal maneira que eu consiga honrar esse compromisso que eu fiz com a tua obra, com a tua casa. Por quê? Porque ele viu na videira, naquela época, uma igreja cujo tesouro são as almas. E ele queria ser parte disso. Antes de ser membro da videira, ele fez esse compromisso. Depois que ele começou a pagar as parcelas do prédio da igreja, aí ele se tornou membro da videira. E até hoje, com certeza, é o maior investidor naquela obra. Por isso que o pastor Luiz fez questão de chamá-lo até para testemunhar nesse documentário, porque realmente esse irmão foi um instrumento usado por Deus de uma maneira impressionante para contribuir financeiramente com essa obra. Então, o que nós temos hoje lá em Goiânia, o prédio da igreja, rádio, escola, os grandes bens da igreja, esse irmão participou ativamente. No caso do primeiro prédio, ele pagou as parcelas. A igreja, de fato, pagou só a entrada, o restante ele assumiu. Amém? Mas vamos continuar. Bem, então veja, a grande questão, como eu disse agora há pouco, é saber quem dentro da igreja Deus vai prosperar para que esse tipo de coisa aconteça. Porque Deus está interessado na casa dele. Porque a casa dele precisa de uma estrutura. Então, se Deus encontra pessoas com um coração semelhante ao desse irmão, Walter Dan, o que você acha que Deus vai fazer na vida desse tipo de irmão? Ele contou para nós, irmãos, apesar de ele ter passado pelo processo de divórcio e ter tido o seu patrimônio pessoal diminuído por consequência do divórcio, ele hoje é muito mais rico do que ele era naquela época. Deus só acrescentou cada vez mais na vida dele. E ele não se arrepende de forma alguma, muito pelo contrário. As ofertas dele só foram crescendo, crescendo e aumentando cada vez mais. E hoje ele dá mais do que ele dava antes, porque ele entendeu. Você está me entendendo? Amém? Ele foi líder de célula, pessoa bastante envolvida na obra de Deus. Mas, enfim, a grande questão é o seguinte, Deus ele deseja prosperar todas as almas que fazem parte da vida da igreja. Mas nem todos prosperam financeiramente da maneira que, de repente, até esperam. Mas por que não prospera? Porque, às vezes, não entenderam esse processo divino da prosperidade financeira. Porque Deus tem uma maneira de fazer isso. Paulo falou sobre essa maneira. Paulo, ele explicou que Deus coloca nas mãos dos seus filhos tanto sementes quanto suprimento. Olha só, volta aí para 2 Coríntios, capítulo 9,
verso... cadê? 10. 2 Coríntios 9 e 10. Coloca aí. Verso 10, por favor. Isso. Ora, aquele que dá. Quem que é esse aquele que Paulo está falando aqui, que dá? Quem é? O Senhor. Amém? Então, ele que dá. O que ele dá? Ele dá semente ao que semeia e pão para alimento. Você está vendo que Deus dá duas coisas? Quais são as duas coisas que Deus dá? Semente ao que semeia e pão para alimento. Então, Deus dá uma parte que é para você semear e Deus dá uma parte que é para você comer. Entende? Não é para você comer tudo. Imagina, se você fosse um agricultor, trabalhasse com um plantio, sei lá, de soja, por exemplo. Aí você faz uma grande colheita de soja. Aí você vai e pega o seguinte, faz o seguinte, não quer saber de uma coisa? Eu vou pegar a colheita dessa soja e eu vou pegar todas as sementes que eu tenho para semear para a próxima safra e vou vender tudo, vou consumir tudo. Como que ele vai plantar na próxima safra, se ele já consumiu a semente? Você está me entendendo? Amém? Então, Deus, ele faz dessa forma conosco. Deus, ele resolveu nos prosperar no Novo Testamento por meio da semeadura. Você está me entendendo? Amém? É o que Paulo está dizendo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e vai fazer o quê? Aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, Deus, ele quer aumentar. Mas como que você aumenta algo que depende da sua semeadura? Você aumenta se continua semeando. Você aumenta se você semeia cada vez mais. É assim que aumenta. Agora deixa eu te explicar algo que talvez não seja claro para você. Olha para cá. Meu irmão, quando você contribui na casa de Deus, isso não é barganha. O princípio do Novo Testamento é semeadura. Agora, o que seria barganha? Porque barganha não é semeadura. Deixa eu explicar para você. Por exemplo, antigamente, acontecia um fenômeno, antes de inventarem o dinheiro, o papel moeda, ou a moeda de ouro, de prata, essas coisas, o comércio existia por meio da troca. Alguém se lembra disso? Né? De história geral? Havia o escambo. Lembra dessa palavra, o escambo? Era como se fosse o seguinte, olha, eu tenho um copo de vidro. Vamos supor que não existe dinheiro, tá bom? Aí eu falo para você, olha, eu tenho um copo de vidro, olha que coisa interessante. É um recipiente transparente, veja as qualidades do meu produto. E você tem uma cadeira, essa cadeira que você está sentando, estou precisando de mais cadeira lá em casa. O que você acha de ter um copo e eu ter a cadeira? Como que estão os copos da sua casa? Aí você vai e fala com a sua mulher, né? Ou se for um homem, né? Fala, não sei, parece que a gente está com pouco copo lá em casa e a gente tem muita cadeira. Então vamos fazer uma troca? Aí eu te dou o copo e você me dá em troca a cadeira. Era assim que acontecia o comércio antigamente. Isso era uma troca. Isso é troca. Só que com o passar do tempo, né? Foram desenvolvendo outras ideias e criou-se as moedas. Se eu não me engano, foram sumérios, inclusive. E aí, no lugar de troca de objetos, passou-se a fazer troca por um valor monetário. Então, ao invés de eu chegar com um copo de vidro para tentar trocar numa cadeira que você está sentado, agora eu chego, né, com um valor monetário. Aí eu vou e pergunto para você, olha, essa cadeira que você está sentado, você está usando aí, quanto você acha que vale ela? Porque eu quero trocar essa cadeira que você tem pelas moedas que eu tenho, mas eu preciso saber quantas moedas ela vale. Aí você vai me falar, não, isso vale 10 moedas de prata. Ah, tudo bem, 10 moedas de prata eu tenho. Aí eu te dou as 10 moedas de prata e você me dá a cadeira. O que é isso? Troca também. Então, troca está envolvido naquilo que você compra, naquilo que tem valor definido. Troca é o espírito da lei, é o espírito da antiga aliança. Você está me entendendo? Aí você fala, pastor, por que semeadura não é lei, não é antiga aliança? Eu vou te explicar, é muito simples. Semeadura, você não sabe o que aquilo vai se tornar de fato. Lembra quando Jesus disse que você semeia e você pode colher a quanto? Você se lembra? Jesus fala de 3 números. A 30, a 60 e a 100 por 1. Entende? Então, no Novo Testamento, na graça, é semeadura. Se você pega uma semente de limão e planta um pé de limão, um limoeiro, você plantou uma semente, você vai colher um limão, é assim que funciona? Sim ou não? Não. Se você soubesse a quantidade daquilo que você vai receber da semeadura, se você soubesse a quantidade exata, seria troca.
Mas na semeadura, o que acontece? Sempre você dá uma quantidade e você é surpreendido pelo retorno, porque você não sabe a medida. Pode ser 30, pode ser 60, pode ser 100 por 1. Você pega uma semente e planta um pé daquela semente. Você pega uma semente de limão, e se aquela semente vingar, você vai ter um limoeiro. Quantos limões você colhe de um limoeiro? Quantos? E quantas sementes tem em cada limão para você replantar e continuar colhendo? Muitas. Ou seja, com uma única semente, você pode ter uma colheita abundante, enorme, quase que sem fim, quase que infinita. É ou não é verdade? Então, por isso que semeadura é o espírito da graça, é o espírito do Novo Testamento. Porque quando você semeia, você não sabe a consequência, e ela com certeza será maior do que aquilo que você deu. A consequência da colheita é sempre maior do que a quantidade da semeadura. É ou não é verdade? Entende? Por isso que colheita é Novo Testamento. Por isso que semeadura está na graça. Por isso que o apóstolo da graça, quando ele vai falar de vida financeira dos irmãos da igreja poderem prosperar, ele fala de semeadura, ele não fala de pagar o preço, ele não fala de comprar, ou seja, ele não fala de troca, não é barganha. Você está me entendendo? Deixa eu te falar algo de maneira mais clara ainda, meu irmão, presta atenção. Veja, a igreja não é um cassino, entendeu? Onde você joga uma casa de apostas, né? A igreja, você não pode entender a vida da igreja, né, de contribuição financeira, como se fosse um tipo de bet gospel. Igreja bet, né? Porque agora está na moda dos bets aí, os jogos de aposta, né? Na verdade são jogos de azar, porque de sorte não, quero te dizer, viu? É só azar. É jogo de azar que chama isso. Então, tem gente que às vezes quer tratar a contribuição financeira da igreja como se fosse um tipo de cassino, como se fosse um lugar de aposta. Meu irmão, aqui não é esse lugar. Quem está me entendendo, diga amém. Não é esse lugar. É um lugar de semeadura. Por isso, entenda o seguinte. Para todos os seus filhos, todos os seus filhos, Deus coloca sempre nas suas mãos esses dois ativos. Deus te dá semente para semear e te dá pão para comer. Você está me entendendo? Todos recebem as duas coisas. Mas a questão é a seguinte: como isso vai ser usado vai depender da sua compreensão. Como que você compreende? E deixa eu te falar mais, meu irmão. Se você quer ter uma boa colheita, ou seja, se você quer ter bons frutos da sua semeadura, você vai escolher as melhores sementes ou as piores sementes? O que você acha? As melhores, porque você quer ter uma boa colheita. Então, mesmo deve ser também em relação ao seu investimento na casa de Deus. Uma vez que você sabe que na igreja o tesouro são as almas, você quer que essa igreja continue. Você quer que essa igreja avance. Você quer ser parte do suprimento dessa igreja. Então, você vai semear, e não apenas semear as suas melhores sementes. Agora, entenda, antes de mais nada, meu irmão, Deus, Ele está interessado no seu bem, da sua casa, da sua família. E, por isso, entenda que a maior parte do que Deus te dá é sempre para o seu benefício. É sempre para a sua casa. É sempre para o seu desfrute. Você está me entendendo? Deus nunca vai querer que você dê tudo realmente. Isso não é a vontade de Deus. Ah, pastor, eu já ouvi uma história que a pessoa deu tudo e tal. Veja, meus irmãos, cada um tem a sua história com Deus. E se isso acontecer, é uma coisa raríssima. Mas eu posso dizer que, por padrão, na própria palavra de Deus, isso não é recomendação divina. Não é vontade de Deus. Deus, Ele quer o melhor para você. Não tenha dúvida alguma. Agora, Deus estabeleceu um processo. Ele ensinou e Ele faz a multiplicação na sua própria vida. Quando você se envolve juntamente com Ele. Quando você faz parte desse plantio. Só que entenda uma coisa, no começo do texto que nós lemos agora há pouco, lá em 2 Coríntios capítulo 9, deixa eu chamar já o irmão para o teclado aqui, por favor. Olha só o verso 6, por favor. Aliás, verso 5, volta para o verso 5. 2 Coríntios 9, 5, está escrito: portanto, julguei conveniente, Paulo dizendo, recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada. Né? Os irmãos tinham dado, queriam contribuir, falar que para Paulo quer contribuir. Aí Paulo vai e diz, para que esteja, aliás, pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Ou seja, Paulo estava esperando que os irmãos dessem uma boa oferta. Mas vamos continuar, verso 6. Olha só. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia com fartura, com abundância também ceifará, vai colher, semeadura. É o apóstolo da graça ensinando, tá bom? Semeadura é graça, não é lei.
Verso 7. Agora está aqui um ponto. Vamos ler aqui o verso 7 todos juntos? Amém? Uma só voz, bem forte. Vamos lá? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá. Deus ama ao que dá com alegria. Deixa eu fazer um resumo para você da palavra que eu comecei a pregar 2 domingos atrás. Então eu preguei uma palavra 2 domingos atrás, uma palavra no domingo anterior e essa palavra aqui agora. O resumo dessas 3 palavras, que é uma série de mensagens, é o seguinte, vou te falar. A igreja, ouça, a igreja é uma questão de tesouro, de coração e de alegria. 3 coisas. Eu ministrei para você 3 palavras, estou terminando já a terceira. Então a igreja é uma questão de o quê? Fala comigo. Tesouro, coração e alegria. Amém? Então Deus chama os seus filhos para que a igreja seja o tesouro. Por que a igreja é o tesouro? Porque a verdadeira igreja, como tesouro, ela tem o quê? As almas, gente, pessoas. Jesus é a semente de gente para gerar gente. Jesus é a semente de pessoas para gerar pessoas. Jesus, ele veio como uma alma para gerar outras almas. Amém? Então a igreja é uma questão de tesouro, mas é uma questão também de coração. Porque Deus está interessado no seu coração. Só que Jesus ele ensinou que o seu coração vai seguir o seu tesouro. Se o tesouro para você são as almas, são as vidas, o seu coração vai estar nas almas. Você vai querer ser instrumento de salvação, de levar alguém para o batismo. O seu coração está nisso. E se você percebe que a nossa igreja, que nós estamos empenhados na salvação de almas, o seu coração vai estar aqui nessa obra, nessa igreja, na sua célula, no encontro que a gente vai fazer, no evangelismo que a gente vai realizar. Seu coração vai estar nisso, vai estar na igreja. Só que tem a questão da alegria. Eu não sei se você se lembra, domingo atrás, eu não vou voltar com você, apenas relembrar. Eu usei aqui os 3 degraus como exemplo. Lembra que Paulo diz lá em Romanos que o reino de Deus é o quê? Justiça, que é o primeiro degrau aqui, amém? É a porta de entrada, tá bom? Porque a palavra de justiça é outra expressão bíblica para a palavra da graça, a palavra do evangelho. Justiça, uma vez que você entende a justiça, você tem o quê? Paz. E por último, qual que é o terceiro degrau, o último nível do reino de Deus? Alegria no Espírito Santo. É alegria que não depende das circunstâncias. É alegria que não depende de dinheiro. É alegria no Espírito Santo. E deixa eu te falar, a alegria do Espírito Santo está, sabe aonde? A alegria do Espírito Santo está no tesouro do reino dos céus, que são as almas. Só que a alegria, como a alegria é a parte mais elevada do reino de Deus, a alegria é um sinalizador de que você está fazendo algo segundo a vontade de Deus, em concordância com o Espírito de Deus. Pastor, o que você está querendo dizer com isso em relação à vida financeira? Eu vou te falar. Veja. Se você quer contribuir na casa de Deus, na igreja, e você não tem alegria, ouça o que eu vou te dizer, porque eu não sei se você já ouviu algum pastor dizendo isso, mas eu vou falar para você, que o meu compromisso é com a palavra de Deus e com o verdadeiro tesouro. Eu não tenho compromisso com dinheiro. Você está me entendendo? Não tenho. A questão aqui não é dinheiro. A questão são os verdadeiros tesouros. Alguém pode dizer amém? E veja, Deus só aceita, escute muito bem o que eu vou dizer. Se você não lembrar de nada dessa palavra, lembra dessa parte que eu vou dizer agora. Por favor, então preste muita atenção. Não disperse. Deus só aceita receber aquilo que Ele mesmo foi a fonte. Se você trabalha, recebe dinheiro, salário, dividendos, renda, sei lá o que for, e você olha para aquilo e fala: eu trabalhei muito, foi um sacrifício, foi difícil esse trabalho, mas eu reconheço que tudo veio de Deus, veio das mãos de Deus. Se vem de Deus, você pode trazer para cá e dar, está entendendo? Mas se você trabalha, junta muito dinheiro e fala: não, esse dinheiro é fruto do meu esforço, isso não tem nada a ver com Deus, é fruto do meu trabalho. Deixa eu te falar, não precisa dar desse dinheiro, não dê, fica 100% com você. Você está me entendendo? E por último, que tem a ver com alegria agora, é a parte mais importante, ouça com atenção o que eu vou dizer. E aí, isso é o que você talvez nunca ouviu nenhum pastor te falar, mas eu vou falar. Meu irmão, se para você não há alegria em contribuir,
seja através do dízimo, de uma oferta, meu irmão, não dê também. Você está entendendo? Ninguém aqui é obrigado. Ninguém aqui está sendo forçado. Ninguém aqui está enforcando você, sabe? Obrigando você. Não. O que está escrito aqui? Porque Deus ama a quem dá como? Com alegria. Pastor, quem que dá com alegria? É aquele que entendeu que foi Deus que acrescentou na vida dele. E aí ele tem prazer em contribuir. Peraí, Deus que me deu, rapaz, que nada. Eu vou dar uma parte desse negócio sim, com certeza. Eu vou dar uma parte, porque eu faço parte de uma igreja onde o tesouro são as almas, são as vidas. O tesouro aqui não são as coisas, não é o dinheiro, não são os objetos, não, são as almas. Eu sou parte disso e eu entendi que Deus está acrescentando na minha vida para que eu seja parte, sabe, dessa contribuição nessa obra. Então, para mim é um privilégio dar, para mim é uma alegria poder dar. Aí você dá, mas você fala, não vou dar nada, que dá o quê? Vou dar coisa nenhuma. Meu irmão, se não tem alegria, por favor, não dê mesmo. Você está me entendendo? É claro que não tem como conferir, né? Não tem nenhum servo aqui com a salva, né? Esquivada, já pensou um servo com a salva aqui para trás? Fala, vem cá, você vai dar essa oferta com alegria ou tristeza? Aí o irmão vai falar, não, vou dar com tristeza. Não, então você não vai entregar não. Não tem ninguém aqui conferindo. É claro que pode ter gente dando com tristeza. Mas eu vou dizer para você, meu irmão. Olha, o nosso interesse são os tesouros. O verdadeiro tesouro são as almas. Você está me entendendo? Se você falar para mim, pastor, eu só fico nessa igreja se eu nunca der nada de oferta. Meu irmão, eu quero que você fique. Você está entendendo? Porque eu me preocupo com você. O melhor é você, não é o que você pode dar. Mas eu não posso negar para você é que os filhos maduros, aqueles que cresceram na graça, aqueles que entenderam que tudo vem de Deus, meu irmão, essas pessoas não vão conseguir deixar de dar. Eles vão querer dar e vão dar com alegria. E esses que vão dar com alegria, meu irmão, inevitavelmente, é claro que Deus vai aumentar a sementeira dele, é o que Paulo está dizendo. É claro que Deus vai acrescentar mais e mais. É como eu falei do irmão Walter Dan, aqui agora há pouco. Ele já era muito rico, passou por um processo de divórcio, perdeu 50%, mas continuou com o mesmo coração. Hoje ele é muito mais rico do que ele já foi rico no passado. Porque ele entendeu esse princípio aqui e dá com alegria. Não é com tristeza ou por necessidade. Ele entendeu justamente esse caminho. Mas aí você fala, pastor, eu entendi que a igreja é uma questão de tesouro, coração e alegria, e eu quero ser parte disso, sabendo que eu vou ter muita colheita nessa terra. Então, como eu posso fazer parte dessa sementeira? Eu vou te dizer, de maneira simples, objetiva, para a gente encerrar. Queria chamar os irmãos da equipe de louvor aqui, nós vamos encerrar cantando uma música. Em primeiro lugar, como que você pode fazer parte disso? Sendo um dizimista fiel. Amém? Dando a décima parte da sua renda. Pastor, eu dou se quiser. É verdade. Entendeu? Simples assim. Se você não quer dar, não dê. Não estamos obrigando ninguém aqui. Mas essa é a porta de entrada. Esse é o ponto de partida. Você fica com a maior parte. É pão para alimento. E aí, com alegria, você pode dar a décima parte. Essa é uma maneira de você se envolver. Uma outra forma é você ofertando em situações especiais de necessidade, de momentos especiais da vida da igreja. Então, nós estamos aqui há vários meses tentando terminar aquele banheiro lá atrás. Fizemos um orçamento com uma empresa que trabalha com reformas. O orçamento do banheiro, material, mão de obra, do piso aqui, colocar carpete, também algumas questões de iluminação, deu um pouco mais de 14 mil reais. Mas eu acredito que com metade desse valor, 7 mil reais, a gente consegue fazer nós mesmos, com vários irmãos que podem doar a mão de obra. Se a gente conseguir também arrecadar com os irmãos doando esses materiais, eu acredito que com metade do valor a gente consegue fazer tudo o que é preciso. Eu acredito. Pastor, por que você está falando esse valor? Porque é isso que nós queremos como oferta das primícias. Essa oferta especial que é a nossa primeira semeadura que nós fazemos todos os anos. Então, se você quer ser parte, daqui a pouco, no final, eu vou chamar você para orar. Aí onde você está, para você falar para Deus, Deus, como que eu posso participar? Qual valor eu posso dar? Você pode dar dinheiro, ou você pode dar esses materiais, ou você pode acessar esse link que está aqui. E como eu disse, talvez você fale, pastor, eu não tenho, mas eu conheço gente que pode dar. Você pode procurar essas pessoas. Leva lá o CNPJ da igreja, manda essa pessoa contribuir e envia o comprovante para qualquer um dos nossos pastores e fala o seguinte, pastor, isso aí é para a oferta das primícias. Pastor, isso aí é para ajudar na reforma. E nós vamos fazer isso. Amém? Mas com alegria, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? E uma
terceira maneira de você se envolver é justamente nessa oferta que eu falei das primícias. Eu quero chamar você para ficar em pé, por favor. A prosperidade financeira na vida de todo crente é um processo do verdadeiro entendimento em relação ao que é o tesouro. Não se esqueça disso. E uma vez que você compreende qual que é o tesouro, que são as almas, você passa a investir naquele lugar onde priorizam o tesouro. E nós estamos priorizando isso aqui. Amém, meus irmãos? Na nossa festa da colheita, o nosso testemunho é em relação às almas que foram salvas. Na nossa festa da colheita, o nosso testemunho é em relação às vidas que foram batizadas. Na festa da colheita, o nosso testemunho vai ser em relação a pessoas que foram libertas, que foram curadas. Como que Deus fez a obra entre nós? Na nossa festa da colheita, nós não estamos procurando testemunhos financeiros, não, porque o tesouro são as almas. Amém? E você é convidado para participar disso, contribuindo, porque uma vez que você contribuir, Deus pode acrescentar mais à sua vida, embora esse não seja o nosso tesouro, mas Deus quer abençoar você, Deus quer suprir você. Amém? Então, quando você se alinha, Deus vai aumentar a sua sementeira. Isso facilmente vai multiplicar também a sua alegria. Deus está interessado na sua alegria. Amém? O que alegra o seu coração, Deus Ele quer te alegrar. Por isso eu quero fazer 2 orações aqui, brevemente. A primeira oração, eu quero pedir para você orar o seguinte. Você vai perguntar para o Senhor, é uma questão sua, individual. Senhor, como eu posso contribuir na oferta das primícias, nessa oferta da reforma? Pede para Deus, Deus, fala comigo, um valor que eu posso dar, ou alguém que eu posso até procurar para ajudar a igreja, ou essa lista de materiais, enfim. Fala com Deus, não é comigo. No dia 31, às 21h30, começa o nosso culto. Nós vamos romper o ano juntos aqui. E você vai poder entregar essa oferta das primícias, amém? A segunda oração que eu quero que você faça agora no final, antes da gente cantar, é a seguinte. Você vai pedir para Deus, Deus, coloca no meu coração o verdadeiro tesouro. E o verdadeiro tesouro do reino dos céus, qual é, meus irmãos? São as almas, são as vidas. E a primeira alma que você tem que cuidar é a sua própria alma, para depois você cuidar das outras. Amém? Então vamos orar então por um instante dessas 2 maneiras. Ore falando ao Senhor. Senhor, fala comigo. Eu quero saber o que eu devo dar nessa oferta das primícias. Eu quero saber o que eu devo contribuir para essa reforma, para ajudar essa obra que tem investido no verdadeiro tesouro que são as almas. Peça ao Senhor. E depois de orar por isso, você vai colocar a mão no seu coração, no seu peito e dizer, Senhor, enche o meu coração do verdadeiro valor, da verdadeira riqueza. E o verdadeiro tesouro na sua casa são as almas, são as vidas. Não são as coisas desse mundo, não são as coisas materiais. Nós não somos aqui, estamos empenhados, Senhor, em investir no verdadeiro tesouro. Porque o Senhor veio como gente, o Senhor veio como uma vida humana, o Senhor veio como uma alma para ser uma semente, ser lançado nessa terra, para que muitas vidas, muitas almas pudessem ser colhidas, e nós somos parte disso. Por isso, Senhor, coloca no meu coração que o verdadeiro tesouro são as almas que precisam ser salvas, libertas, curadas, batizadas, edificadas e treinadas para cooperarem na tua obra, em nome de Jesus. Comece a orar, erga sua voz de oração, peça para Deus, fala, Deus, fala comigo, eu quero ser parte disso, eu quero contribuir, mas mais do que isso, Senhor, eu quero um coração voltado para o verdadeiro tesouro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Feche seus olhos por um instante. Deixa eu orar por você, encerrando. Pai, no nome de Jesus, quero declarar a palavra de bênção, de graça, de favor e merecido multiplicado sobre a vida dos teus filhos. Pai, nós sabemos que o Senhor não tem problema algum com a nossa prosperidade, em sermos bem-sucedidos, e até mesmo alguns irmãos se tornarem riquíssimos nesse mundo. Mas, ó Pai, livra-nos da loucura de estarmos apegados a essas coisas. Que o nosso coração, o nosso verdadeiro tesouro, seja o Senhor, o seu reino, a alma, as vidas. Ó Pai, que nós sejamos instrumentos de bênção dessa abundante provisão que o Senhor quer acrescentar na sua casa, nessa obra. Por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, abre portas novas para que os seus filhos, ó Deus, especialmente aqueles que querem ser usados, ó Deus, para a prosperidade financeira da sua casa, abre novas portas. Ó Pai, que o Senhor possa colocar no coração deles valores, como contribuir, ou como até mesmo trazer pessoas de fora para contribuírem aqui. Ó Pai, mas eu te peço, mais do que todas as coisas,
dá-nos um coração colocado no tesouro certo, porque o verdadeiro tesouro do teu reino são as almas, são as vidas, são as pessoas que carecem da graça do Evangelho, para serem salvas, para serem libertas, para serem curadas e para serem batizadas. Por isso, Pai, eu te peço desde já, ó Deus, por essa festa da colheita, onde nós vamos celebrar o verdadeiro tesouro, que são as almas que o Senhor acrescentou. Abençoa desde já, que muitas vidas, ó Deus, que dezenas possam ser batizadas nesse próximo domingo de celebração da grande colheita, do verdadeiro tesouro do reino dos céus, que são as vidas, que são as almas, que o Senhor vai acrescentar mais e mais, como nunca antes. Por isso, ó Senhor, dá-nos esse coração no verdadeiro tesouro do teu reino, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele: meu irmão, os verdadeiros tesouros do reino dos céus são as almas. Fala para ele: a começar de você, você é um tesouro no reino dos céus. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Tenha uma semana debaixo da graça e da paz do Senhor, e prepare-se para a nossa festa da colheita. Aleluia. Se você está nos visitando,